A resposta é não. Literalmente, cabalmente, não há como passarmos, por essa existência sem a dor, sem o sofrimento, sem os percalços, sem os enfrentamentos da vida. E por muitas vezes, e muitos discursos, muitos diálogos, ao falar com familiares, amigos, colegas, ora psiquiatra, ora psicanalistas, nós nos defrontamos no deslize do entendimento sobre a dor, no deslize do entendimento sobre os ritos de passagem, sobre essas questões que são descortês com aquilo que nós chamamos de alegria. E muitas vezes o nosso próprio temperamento, a nossa própria personalidade e aprofundando um pouco mais o caráter, a moral e a ética, não nos colabora muito bem para que a sua individualidade ou a sua individuação te ajude a superar esses movimentos mais sôfregos que a vida lhe faz passar em alguma etapa. Então, ao estudar um pouco de psiquiatria, ao estudar um pouco de psicanálise, ou mesmo nesse link dessa aliança entre essas ciências, que é a própria filosofia e a ontologia, por assim dizer, nós vamos tentar compreender, em breves palavras, de que como o sofrimento não é evitável, ele é inevitável, é interessante então, em meias palavras e em todas as palavras, classificarmos então que o indivíduo apenas tem que compreender às vezes determinadas circunstâncias da vida. E a compreensibilidade dessa circunstância são os primeiros movimentos para que possamos então aproveitar o que estamos falando nos últimos tempos aqui nos meios de comunicação. A dor, a aflição, o sofrimento em algo que geralmente te leve a uma condição psíquica e espiritual, por que não dizer melhor. Porque quando falamos sobre espiritualidade, é tudo aquilo com que tu se relaciona. Tudo aquilo que tu se relaciona, o que te vieres na mente, essa relação é uma relação espirituosa, é um ar de vivência tua na vida. Então, compreender alguns fatos que nos dói, que nos traz a dor, que nos traz desconforto, também é falar do existencial. Algumas filosofias, mesmo como os estoicos, eles trazem o sofrimento como lições de vida. Eles trazem o isolamento como uma evolução espiritual de cada um. Então nós percebemos que essa dor, essa angústia, esse maltrato, digamos assim, que a vida nos coloca por enfrentamento, nem sempre é preciso trazê-las com tanto amargo, com tanto fel, com uma resposta tão forte e adversa àquilo. Às vezes é preciso ouvir o que um outro artista, o que um outro filósofo diz. Não precisamos exorcizar os demônios, entre aspas, porém fazer acordos, entre aspas, com eles. Em outras palavras, tais acontecimentos que nos geram angústias, melancolias, depressões, maus tratos, isolamentos, pranto, choro, noites mal dormidas, requer uma atenção primária tua a o que aquilo significa. E de fato há no sentido de haver e há no sentido de articular o motivo pelo qual essa dor ali existe e esse drama que ali você está passando. Então outro autor costuma dizer o seguinte, de que na inevitabilidade da dor não há como evitar também o pensamento sobre ela. Então, alguns sujeitos, como o próprio Lacan, ele diz que da nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis. É interessante, né? E outro autor fala que penso, logo existo, em Descartes. Penso onde não existo, a psicanálise. Vamos lá? Penso, logo existo, Descartes. Penso onde não existo, o inconsciente, em Freud. Então o sofrimento, ora, ele lhe é perceptível. Você consegue vislumbrar com objetividade que aqui está a minha dor. É sobre esse artigo que me dói. Porém, existem alguns artigos que eles não são tão fáceis de identificar. Para você pode ser fácil identificar isso porque você está ou observando.
mas sob determinadas circunstâncias puramente emocionais, puramente lesionais dos seus sentimentos, a identificação do trauma é mais complexo. Então nós sentimos e não compreendemos. Mas aí onde está a filosofia, a ontologia, a clínica psicanalítica e para onde vai o sofrimento psiquiátrico? É em podermos então observar o paciente, e aí eu falo de mim, de você e de qualquer pessoa, nós podemos então identificar tal sofrimento através do pensamento, através da razoabilidade teórica, através de um mecanismo que te esclareça, afinal de contas, por que isso acontece. Mas não para aí, né? Como seria bom, né? Não era? Se de repente você descobrisse por que você sofre. E depois tomarmos uma decisão. Só que a decisão também é sôfrega. Então eu costumo dizer que permanecer na dor te causa lágrimas. Sair da dor também te causará alguma lágrima. Então a conduta e a decisão nunca é uma tarefa muito fácil. E eu costumo dizer, e costumo explicar, e costumo até na roda de amigos dizer que um pênalti não há saída. É naquela hora, naquele momento. Mas existem algumas jogadas da vida, alguns ataques da vida sobre nós, que são as vicissitudes, os enfrentamentos e as adversidades comuns, em que dá para preparar uma defesa sobre esse ataque. Agora lembremos-nos de que a tomada de decisão será inevitável. O sofrimento lhe será inevitável. E então, doutor Tibério, como é que a gente arruma tudo isso em nossa mente? Como é que a gente desembaralha e coloca em ordem tudo isso? A análise te propõe essa saída. A análise te propõe, então, a caminhar sobre a situação desértica. A análise te propõe pensar no problema. A análise te propõe saber quem é você diante do teu temperamento. Como o teu temperamento reage a essa ação e como ele não deveria reagir. Ele age, mas não deveria. Ele aceita, mas não deveria. Ele vai, porém deveria ficar. Ele fica, porém era para ir. Olha que confusão, não é verdade? Então é com o tempo e com a percepção desse sujeito. E aí vem um novo conceito. Sujeito suposto saber. Quando então nós encontramos que sujeito é este, que é você, que sou eu, em meio a uma situação adversa, nós conseguimos então dar um passo de então, conscientemente, através da análise, compreender de onde vem a dor, e aí tomamos o processo decisório, nós amadurecemos. O amadurecimento não é um processo pacificador, nós já falamos sobre isso. Então a análise, a terapia, ela não te traz conceitos pacificamente, é um enfrentamento. Então, elevar-se, burilar-se através da vida, não é um processo fácil, é um enfrentamento, é uma adversidade. E eu diria que um dos pontos mais importantes do viver é justamente poder enfrentar a dor como companheira de vida. Ela sempre estará ali. Agora, como tu darás a mão à dor? Como você negociará com a dor? Como você tomará decisões com ela, sobre ela e para ela, acompanhando-a no processo de viver? Aí sim é como nós iremos adequar a nossa vida a esse fenômeno que nós chamamos de adversidade, quando a bem da verdade, por assim dizer, em um beco sem saída, nós já estudamos sobre isso. Sempre existem as passagens secretas.